a correr atrás. Entendeu? A comunhão nos leva a correr atrás. Yeshua, quando ele chega, uma das palavras que vai exatamente estar dentro do contexto dele é: estou aqui por causa das ovelhas perdidas. Ou seja, as que estão fora do aprisco, as que não estão aqui, as desencontradas. E tem um momento que ele chega e vai dizer assim, ele manda os discípulos ir. E ele fica esperando para ver o resultado. Ele fica esperando para ver o resultado. O que os discípulos encontram quando eles vão exatamente em busca dessas ovelhas? O que eles encontraram? Comece a falar, por favor. O que eles encontraram? Nada. Quando eles voltaram, eles disseram o que para Jesus? Na verdade, eles nem foram, então. Não saíram do lugar, isso. Não, vocês não falam nada. Eu fiz 500 perguntas, vocês não responderam nem meia. Fala alguma coisa, qualquer coisa. Desde que fala. Eu não me lembro dessa história. Obrigado. Carol, falou alguma coisa. Não me lembro. Mas eu acho, porque é exatamente isso. A gente tem um livro nas mãos, que eu não estou dizendo, às vezes eu sempre falo, eu gostaria muito de pregar sem ele. Tá? Eu gostaria muito, muito, muito mesmo de pregar como Yeshua pregava. Sem ele. E ele soube ensinar grandes coisas sem ele. Mas uma coisa que eu faço com ele é exatamente descobrir por que ele é, para tantas pessoas, tão importante. Por isso que eu pego ele e esmiuço sempre. Esmiuço, até encontrar coisas que às vezes você fala assim, poxa, isso choca. Então, as coisas que hoje eu encontro e tantas coisas que eu venho descobrindo e achando e venho me revelando coisas que nem ele mesmo sabe direito, nem esse livro mesmo sabe direito, porque foi contado nele, é exatamente a partir dele. Os discípulos voltaram para Jesus dizendo, em teu nome, ou seja, sobre a autoridade que o Senhor nos depositou, não era só em nome de Jesus, não. Na autoridade que o Senhor nos depositou, até os demônios nos assujeitam. Até. Se eles dissem até os demônios, o que mais eles encontraram? Mais nada? O que essa palavra até explica para você? Outras coisas eles viram. Não, essa resposta não me responde nada. Não. Outras coisas. Certo. Eu descubro que quando essa palavra diz até os demônios, e de repente eles sentam e começam a contar como foi e tal, e tal, e tal. Aí eles dizem assim, e aquele leproso, você viu? Ele ficou limpo na hora. E aquele paralítico lá que levantou e saiu correndo? E aquele cego lá que viu? Né? Você viu? Né, Pedro? Não, o cego, quem olhou pelo cego foi eu, hein? Não esquece, quem olhou pelo cego foi eu. Mas uma coisa, quando eu
olho para isso porque eu leio exatamente buscando aquilo que, como eu estava conversando com o Evandro, até que enfim, pudemos ter uma conversa assim maravilhosa daqui para Mariporã essa semana, né? Entramos numa área que foi muito bom, que era exatamente falar de descobrir coisas que ninguém descobre, né? E aí ele fala assim que a maioria, você sabe exatamente a maioria dos pregadores que não descobrem nada na Bíblia, ele só sabe pregar o cego de Jericó, né? E é verdade. Que é exatamente isso que ninguém descobre. Quando ele diz até, então eles estão dizendo que outras coisas aconteceram, mas uma coisa que me chama a atenção é que esses cegos já estavam lá. E é por isso que Jesus vai lá e fala para ele, mas ele não fica feliz com isso não. O vosso nome escrito no livro da vida é mais importante. Por quê? Porque Jesus está falando para eles assim, poxa, esses cegos já estavam, quantas vezes vocês passaram por eles e não fizeram nada? Só porque eu enviei vocês agora, vocês fizeram alguma coisa, vocês voltam para cá contentes? Quantas vezes vocês passaram por essas pessoas possessas aí? Elas estão aí entre vocês todos os dias. Quantas vezes você deve ter passado por esse leproso e deve dar uma volta para não chegar perto dele? Agora você volta contente porque você foi lá, orou por ele e ele ficou curado. Vai ver que você já deu até esmola para esse paralítico. Você já até evitou que o cego batesse na parede e nunca se importou com ele. Agora só porque você orou e ele enxergou, você volta para cá dizendo, até os demônios. E aí a gente vê exatamente a falta de comunhão que tinha, que existia. Por quê? Porque eles estavam com foco. Aí quando Lucas nos aparece escrevendo alguma coisa, aparece os discípulos perguntando a Jesus, será esse o tempo em que restaurarás o reino a Israel, que devolverá para Israel o reino deles? Olha o foco. Olha para onde eles estavam olhando. Então são detalhes exatamente que eu olho aqui, aí depois eu pego isso e exteriorizo isso e trago para cá, eu vejo as pessoas olhando lá, não, as pessoas não querem saber que se a gente chegar aqui, ó, fulano entrou na igreja ontem doente, saiu curado, e fala assim, mas eu ouço o R.R. Soares falando isso também. Eu ouço o Ed Macedo falando isso também direto. Eu assisto o programa do Samuel Ferreira, aí vem o plantão da vida e as pessoas falam que entrou lá e também ficou, ou seja, a mesma coisa, então não dá para se alegrar por isso. Tem que ter uma coisa exatamente que nos faça ser diferente, e essa coisa que nos faz fazer diferente é a comunhão que nasce do Espírito de Deus, que é o Espírito de vida. Não é só a comunhão, não é a união de estar no mesmo lugar, não. Alguém esbarra em você dentro do ônibus lotado e, desculpa, foi nada não. Isso não significa que você já está em comunhão com aquela pessoa. Só significa que está no mesmo lugar, só que está no mesmo lugar. E a pessoa diz, mas você sabe se o próximo ponto é o ponto de tal lugar assim? É sim, pode dar sinal que é assim. Obrigado, tá? Isso não significa que no outro dia você vai almoçar com ela. Não significa. De jeito nenhum. Então, a característica humana que aparece em todos os grupos, independentemente de sua experiência com Deus. A disposição de estar juntos é uma delas. Na comunidade, geralmente chamamos a isso de comunhão. Pode-se observar com facilidade que também os descrentes têm certo prazer em estar juntos e ter comunhão. As pessoas se reúnem num bar, especialmente em volta de uma rodada de cerveja, num campinho de futebol, numa sociedade mais formal como maçonaria, Rotary ou Lions Club, numa reunião de venda de vasilhas ou produtos de beleza, numa igreja e assim por diante. O fato é que da mesma forma como o sol nasce sobre maus e bons, até aqueles que são maus sabem dar boas coisas a seus filhos. Temos todos a marca da vida social. Queremos estar juntos, formar famílias e participar de grupos sociais. Do outro lado, se comunhão não é marca única daqueles que estão no Evangelho, mas de todas as pessoas, há, porém, algo que faz a diferença entre os ajuntamentos naturais e a comunhão verdadeira.
Que diferença há entre uma reunião de pessoas não salvas e aquela reunião que acontece em nome do Evangelho em uma comunidade?